Vamos adorar o nosso Deus. Use suas mãos. Vamos cantar. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Nas palmas bem forte assim, ó. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós, estamos nós aqui. Aleluia! Aleluia, aplaude o Senhor. É mais forte, é para Jesus. Graças a Deus. Que bom que você está aqui, né? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui nesse encontro de casais. Talvez você tenha frequentado o culto e às vezes achando que seu problema de casamento vai ser resolvido. Não, você está no culto específico para tratar em assunto de casais. Sempre aqui preletores capacitados, especialistas em casamento e relacionamento conjugal. Eu quero chamar aqui o pastor Ezequiel, né, para estar trazendo a mensagem. Vamos aplaudir a Jesus. Pastor Ezequiel, ele será a boca de Deus aqui nesta tarde e noite, eu tenho certeza. Pastor Barroso, por gentileza, orar aqui pela vida do pastor Ezequiel, dar essa honra aqui. Pode ser, irmãos. Vamos orar, irmãos. Deus, muito obrigado por esta tarde que o Senhor preparou. Sabemos que dependemos do Senhor, da tua unção, da tua graça, do teu Santo Espírito para nos orientar. E hoje nós queremos apresentar a vida do pastor Ezequiel nas tuas mãos, que ele seja boca do Senhor nessa tarde, que aquele recado que o Senhor tem para cada casal que está aqui, que seja entregue através do teu servo. Nós o abençoamos, que a graça do Senhor, a unção, Deus, seja sobre ele, a unção do Espírito Santo. Fala conosco, Deus, nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Meus queridos, a paz do Senhor. Minha alma se alegra nessa tarde em poder estar aqui com os irmãos, nesse momento maravilhoso, em comunhão, para juntos nós falarmos um pouquinho do Senhor. Meu nome é Ezequiel Cortes, eu sirvo a Deus como evangelista, e há 11 anos atrás, 2014, nós orávamos para
para encontrar um ministério que tivesse um pouco a ver com o nosso jeito. Eu, mas a Cláudia, nós estamos casados 15 anos, pela misericórdia do Senhor. Foi quando apareceu o Barroso na minha vida, me levou para o Motojet. O Motojet foi um lugar que Deus levantou na minha vida para ajudar a desenvolver o meu chamado. Eu sou filho de um pastor, meu pai é pastor na Assembleia de Deus, e nós crescemos o típico filho de pastor, que é criado no fundo da igreja. Então, nós moramos em 14 cidades e vivemos essa realidade do ministério, de possessão demoníaca, de briga, de alcoolismo, de casais até então exemplares nas cidades chegarem de madrugada, todos os dois, todos arrebentados, de tanto brigar. Então, desde muito cedo, o filho do pastor, ele, principalmente no interior, porque a casa do pastor é a maior agência de serviço social da cidade, é a casa do pastor. Então, se ele é do candomblé, ele vai na casa do pastor. Se ele é da Umbanda, ele vai na casa do pastor. Se ele é católico, apostólico, romano, e a vaca cai em cima dele lá na roça, ele vai na casa do pastor. E nós crescemos nessa realidade. E a minha alma se alegra nessa tarde em poder estar com os irmãos. A gratidão ao pastor Jorge Linhares, ao pastor Daniel Fialho, ao pastor José, ao pastor Wilson, ao Leandro, mais a princesa, companheiro de motociclismo ali do Motojet, ao Barroso, que desde 2013 tem sido uma bênção na minha casa, mas a Aninha, minha esposa também, que está comigo, a minha alma se alegra no Senhor. O Senhor constrangeu a minha alma desde o dia que esse convite chegou. Ministrar para casais, embora eu tenha 15 anos de casado, isso é muito pouco perto de alguns irmãos que eu vejo aqui. E eu sei que qualquer um dos senhores poderiam, nessa tarde, ministrar livremente sobre minha vida e seriam, de igual forma ou até melhor, muita bênção para mim. Mas o Senhor me visitou com um texto, e esse texto me constrangeu esses dias todos. E eu gostaria muito de tratar com os irmãos. Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor tinha lhe dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Queridos, existem algumas características recorrentes no agir de Deus quanto à condução do seu relacionamento e dos seus projetos junto aos seus servos. Obviamente, que é impossível enquadrarmos e dimensionarmos Deus dentro da frágil visão humana. Colocar Deus dentro de tópicos e dentro de etapas é algo que beira ao ridículo. Mas tem algumas condutas no modo de agir de Deus que elas são recorrentes. Tais condutas nos trazem um aprendizado e um conforto de alma ao entendermos os métodos de Deus. Existe uma frase por aí, durante a pandemia eu vi ela muito nos carros, dizendo assim: eu sei como tudo vai acabar. Leia Apocalipse. Isso me constrangeu de tal forma porque nós que servimos a Deus, você que está chegando na fé agora, você que de repente tem a fé como apenas um ato místico para te livrar do medo do inferno ou do flerte com que você tem com o pecado, essa dificuldade que a gente tem, esse oscilar, esse tosquenejar, isso nos confronta porque nós conhecemos de alguma forma Deus, alguns muitos, outros menos, mas de alguma forma nós conhecemos a Deus. E por conhecermos a Deus, às vezes em meio às dores, às vezes em meio os fatores tempo, fator dor versus tempo, fator escassez, fator angústia, o fator ansiedade, o fator desespero, a gente começa a esquecer de quem é Deus na nossa vida e de como que Ele agiu no passar dos anos com todos aqueles que o serviram. E nesse flerte com a dúvida, e nesse titubear com um possível fracasso, nós deixamos de lado a misericórdia, o cuidado, o zelo de Deus para conosco e começamos a flutuar no pecado ou
flertar com o pecado. Somos seres finitos, carnais, e embora nascidos de novo em Cristo Jesus, por vezes gritamos de medo ao submergirmos no meio da tempestade, tal como foi com Pedro. Mas tem um alerta de Deus para nós nessa tarde. Existe, querido, um padrão de Deus para agir com os casais. Deus nos contempla com a chamada, Deus nos contempla com a provação e Deus nos contempla com a vitória. A provação, ela é normal na vida do crente. E se nós pegarmos alguns personagens bíblicos, nós vamos perceber Noé sendo chamado para construir a arca. Noé sendo provado por 100 anos, cortando madeira, aprendendo tudo sobre náutica, aprendendo como calafetar, como dimensionar, como secar essa madeira, como montar esse navio que até então não era tão comum por ali. E, de repente, vem a vitória quando Noé se vê salvo, ele e seus filhos. Passou pela provação. Moisés também passa pela provação. Primeiro Moisés é chamado. Depois vem os confrontos com o faraó. Vem o confronto dele com Deus, na sua síndrome de inferioridade, dizendo, eu não consigo, eu tenho a boca dura, pesada, eu tenho um linguajar pesado, não é para o meu perfil, eles não vão me ouvir. E esse confronto, Deus vai moldando Moisés. De repente, Moisés está lá no deserto, tete a tete com Deus, recebendo as tábuas da lei, vivendo o que nenhum outro homem na terra viveu. Chamada, processo, provação e vitória. Tem tantos outros. Davi, menino pequeno, cuidando de ovelha. De repente é ungido pelo profeta. De repente tem que enfrentar urso, leão. Seu irmão Eliabe mais velho dizendo, eu sei a maldade que tem no seu coração. Então é comum o irmão às vezes questionar e não entender o projeto. Saul sempre o perseguindo, as guerras que teve em Israel. E depois de 15 anos, provavelmente em torno de 15 anos, Davi toma posse do trono. Então Deus atua. Não tem como nós negarmos isso. Deus atua com chamado, Deus atua com provação e Deus atua com a vitória. E dentro desse aspecto, como que nós podemos ver a questão de Abraão e Sara dentro dessa caminhada, dentro desse chamado? Deus emite para Abraão um chamado. Deus estabelece entre Abraão e Sara uma vocação. Existe na construção do matrimônio deste casal uma atuação de Deus para conduzi-los ao padrão ideal de Deus. Para que o chamado se cumprisse. E com este casal que Deus cria o seu povo, é com este casal que Deus transforma a humanidade, é com este casal que nós podemos identificar o chamado do casal. Nós podemos identificar as provações do casal e a vitória deste casal. Deus resolve, por meio da família de Abraão, que haveria de vir, estabelecer um modelo de família que seria exemplo para todas as outras famílias. Deus primeiro pega a família de Abraão e fala, na sua família eu vou dar exemplo para o mundo. Vão perceber que tem um Deus que fala, que move, que faz acontecer, que atua de forma diferente, que não confia nos métodos humanos, que não se precisa do misticismo humano, que não precisa das ferramentas humanas. De repente, da sua família vai vir um país, vai vir uma terra, que não vai precisar de cavalos para guerrear, que não vai precisar dos atributos comuns que existem lá no paganismo, porque eu, o Senhor teu Deus, vou dizer para todos, tem um povo que é diferente, e sobre esse povo eu gero testemunho para que os outros me conheçam. Deus começa a estabelecer em Abraão um propósito, formar a nação de Israel, de onde haveria de vir Jesus para nascer, crescer, pregar, ensinar, confrontar, sofrer, ser julgado, torturado, zombado, crucificado e ressuscitado, pagando assim o preço que ninguém podia pagar. Um casal chamado por Deus, Abraão e Sara. Deus olha para um casal sem méritos próprios nenhum e resolve estabelecer neste casal o seu projeto. Deus ama a família. No Salmo 128, muito cantado nas cerimônias de casamento, pastor Daniel, nós ouvimos, feliz quem teme ao Senhor e anda em seus caminhos. É o salmista cantando o amor de Deus para com a família, falando da frutificação da mulher, dos filhos, da bondade dele, da prosperidade dele, do zelo dele para com a mesa, para com o lar, para com a paz reinante no lar.
Todo casal de Deus nasce por meio de um chamado do Senhor. Existe um chamado sobre o casal. Primeiro chamado do casal. Ordenança ao amor. Mateus 22, 37 e 39. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo entendimento. E como segundos, amará o teu próximo como a ti mesmo. O casal nasce da ordenança do amor. Enquanto flertamos por aí com um amor empírico, um amor romantizado, um amor de sentimento, um amor de paixão, um amor de química, a Bíblia vem e nos constrange com a ordenança para amar. Ambos se olham, se gostam, decidem se amar, não é por química, não é por paixão, não é pela libido. Tudo isso ajuda a somar. Mas o mais forte é a decisão convicta de obedecer o mandamento e dizer: eu decidi, Deus, amá-la. Eu decidi, Deus, amá-lo. Eu decidi. Assim como a bondade, as misericórdias e a graça se renovam toda manhã, peçamos ao Senhor: Deus, me ensina a amar melhor. Me ensina a viver esse mandamento. Me ensina a olhar para ela com olhos de ternura. Me ensina a olhar para ele com os olhos de ternura. E mesmo com tantas raivas, encrencas, decepções e cri-cris acumulados da vida, olhar toda manhã e dizer: essa esposa foi Deus quem me deu. Esse esposo foi Deus que me deu. E por mais um dia eu vou amá-lo com toda a intensidade do meu ser. Porque nos parece que é sentimento, mas é mandamento. E o bonito do mandamento é que você costuma praticá-lo. E ele vai gerando mensagem positiva, vai gerando mensagem positiva, vai gerando lembranças positivas, vai gerando ternura, vai gerando comprometimento. E às vezes no ápice da irritação, você olha e fala: o quanto eu amo essa mulher. Eu lembro dela da lua de mel. Eu lembro dela no dia que nós compramos o primeiro carro. Eu lembro dela naquelas férias, que foi maravilhosa. Choveu, nós ficamos o dia todo dentro do quarto. A gente começa a lembrar de situações e fala: não posso, não pode ser assim, eu a amo, porque eu decidi amar. O primeiro chamado de um casal que serve a Deus é a decisão pelo amor. E o amor tem que ser cultivado, ele tem que ser executado, ele tem que transbordar nos nossos atos. Porque quando nós somos alcançados pelo amor de Deus, ele nos constrange, ele nos convence que ele nos amou tanto, que ele se entregou de uma forma tão terrível na cruz, que eu olho e falo: não tem como, eu tenho que amar igual. Eu tenho que ser igual. O cristianismo que habita em mim não é uma mera conduta, não é uma mera vestimenta, não é uma mera cultura, não é um mero clube social. Há em mim uma direção de Deus que faz com que eu transborde esse amor. Eu sou chamado para amar. Aleluia. Aleluia. Seria mais fácil amar o que o outro tem. Não é. O que Deus te deu é isso aí, meu irmão. A família que Deus te deu é essa. Não tinha outra família para Davi. Era aquela que colocou ele lá atrás das ovelhas. Todos os irmãos na guerra, mas o rejeitado e o menor lá atrás das ovelhas. E atrás das ovelhas Deus olhou e falou: tem um ali que é segundo o meu coração. Aleluia. Davi disse: o Senhor me tirou de trás de um monturo. Era a função do filho ali, que era meio deixado de lado. Acredita-se que Davi era um filho deixado de lado. Tem um termo tão comum que me fugiu aqui agora. Bastardo. E as funções de lixo, as funções de esterco, as funções de gado, era para esse. Os grandes iam para a guerra. Mas Deus sabe há quanto tempo você está atrás da ovelha. Deus sabe há quanto tempo você está carregando monturo. Deus viu, Deus sabe. Tem um hino que diz: Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. A ordenança ao amor. Deixa eu correr. Segundo chamado casal, a ordenança de ser sal da terra e luz do mundo. Isso me constrange. Porque o casal chamado por Deus entende a necessidade de serem sal da terra e luz do mundo. Não dá para disfarçar, queridos. Não dá para agir como se fôssemos diferentes. O casal que serve a Deus é sal e é luz. Existe um chamado, um ato vocacional para ser diferente do mundo e dos demais que não servem a Deus.
A casa desse casal é ponto de luz. É sal, tem posicionamento cristão, tem redenção, tem perdão, tem lágrimas, tem palavras espirituais, tem cânticos ao Senhor, tem suporte para quem está na escuridão. Deus me chamou para ser sal, eu e ela e eu, nós somos sal, nós somos luz. A minha casa não pode ser uma réplica do mundo, porque aqui habita um Deus e faz com que tenha uma tocha de fogo em meio ao arraial. Os inimigos estão em volta, dizendo, vai morrer no deserto, Israel, vai morrer no deserto. E Deus está dizendo, tem fogo que guia de noite e tem a nuvem que guia de novo, de dia. Eu estou convosco. Somos diferentes, aleluia. Não se pode negar o chamado e a vocação. É preciso ligar o lampião. Até rimou. É preciso ligar a luz. O teu chamado vai brilhar, querido. Não dá para ser um 007 da fé. Eu sempre cantei muito lá em casa. Eu cresci cantando no interior, velório, e tudo quanto é trem, o pai levava eu para cantar. E minha função a vida inteira foi cantar na obra de Deus. E durante a pandemia, eu adoeci muito. E quando passou o Covid, eu fiquei com muita dificuldade para cantar, para segurar a respiração, e eu parei de cantar. E tem um vizinho do lado da nossa casa que até então nunca gostou de crente, e ele tinha muita dificuldade com crente, ele era agressivo, ele zombava, dia de jogo, ele jogava foguete em cima de casa, aquela confusão. E um belo dia, de um tempo para cá, a gente mora no mesmo lote, o pai mora na casa de cima, eu moro na casa de baixo. E esse tempo para trás, ali para o final da pandemia, ele bateu um interfone lá em casa um dia. O pastor, o senhor está bom? O que aconteceu com o Ezequiel? Está tudo bem com ele está recuperando o Covid, mas está bem. Por quê? Pede para ele voltar a cantar. Porque o mundo sabe que a sua casa pertence a Deus. O mundo pega um pouco das migalhas que escapa de lá. O mundo escuta no meio da doideira, da carnalidade, da miséria humana, dos vícios humanos, da confusão, do açoite de Satanás, das acusações de Satanás. Tem um cantando do outro lado, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável és. E tem alguém dizendo, como que eu posso experimentar mais dessa água? Tem um chamado, eu quero essa luz também. Como é que pode? Gente morrendo, como é que pode? Gente indo embora. E esse povo está cantando, o que acontece que esse povo me dá um pouco do pão que matou a tua fome também. Esses dias agora, a esposa dele deu a paz do Senhor para o pai lá na rua. Salvação chegou naquela casa. Teve folhetos, glória a Deus, ali na caixa do correio. Aleluia. 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 Teve folhetos, teve Jesus te abençoa, Deus te ama. Ô, rapaz, como é que você está? Não estou te vendo esses dias. Ah, rapaz, estou com uns problemas. Deixa eu orar rapidinho para você aqui. Jesus, abençoa o teu filho. Tem misericórdia dele. É o chamado do casal aparecendo. É o convite que Deus fala para Abraão. Todo mundo vai questionar, mas sai andando aí, cara. Vai andando que eu vou te falar onde que é. Eu estou te chamando agora. Vem comigo que nós vamos fazer um negócio que vai dar certo. É o chamado que nos constrange. Todo casal é chamado para ser testemunha de Cristo. Ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém. Por que a gente frisa primeiro no chamado? Por que a gente aperta tanto o chamado? Porque na hora da luta, da prova, da confusão, do estresse, vai ser o chamado que vai te fazer lembrar, não, eu tenho um porquê viver. Eu tenho uma vocação em Deus. Deus não vai deixar isso aqui morrer desse jeito. Deus não vai deixar essa relação ruir. Eu tenho um chamado. Ele me chamou para ser sal da terra. Se ruir, o chamado vai cair por terra. Deus vai me dar mais uma oportunidade. Deus vai restaurar esse amor. Deus vai restaurar essa libido. O que ficou para trás vai cair por terra. Eu vou viver o novo de Deus. Não vim aqui para ser perfeito. Eu vim aqui para ser santo debaixo da mão de Deus. E sobre a mão dele eu consigo me santificar. Eu vou levantar, eu vou vencer, eu vou dar a volta por cima. Ei, eu estou vivendo o novo de Deus. Tem um chamado para a minha vida. Porque na hora da angústia, se não tem um chamado, eu começo a flertar com Satanás, acreditando que tudo acabou, que nada deu certo, que minha vida é um insucesso, que minha mãe falou que não ia dar certo, que todo mundo... que começa a chover na nossa memória.
essa quantidade de informação e Deus dizendo, é essa família que eu tenho para você. Não tem outro casamento, não tem outra proposta. O chamado é aqui que você vai brilhar, é aqui que você vai alcançar sua sogra, é aqui que você vai alcançar seu patrão, é aqui que você vai alcançar seus vizinhos. O seu testemunho vai ser tão grande. Ei, Abraão, não desiste. O testemunho vai ser tão grande que depois de mais de 4.000 anos vai ter alguém dizendo, existiu um homem que atendeu ao chamado de Deus em meio a uma sociedade corrupta e perdida. Tem um chamado. O chamado é retumbante, que nos parece que o chamado é para o cantor, para o pregador. Nos parece que o chamado é para o candidato ao seminário. Mas Deus está dizendo, ei, vocês são meus. Foi eu quem vos escolhi. Existe um chamado para ser testemunha. Existe um chamado para ser sal da terra. Existe um chamado para viver o amor. Existe um chamado para ser luz do mundo. Então há um chamado específico para todos nós que servimos a Deus como um casal. E aí vem as provações. Se eu correr aqui. Aleluia. Eu estou com a minha alma tão quebrantada essa tarde, irmãos. Eu passei a semana toda, a gente atua com comércio, eu passei a semana toda, pastor Daniel, numa alma quebrantada e apertada. Deus me dá um sinal, Deus fala comigo. Eu escrevi o sermão, preguei esse sermão para mim, para a Cláudia, para minha sogra umas 10 vezes, e andando com esse papel na mão, e Deus, é isso aqui. Quarta-feira eu estava no meio da rua repetindo isso aqui tudo de cabeça. Pastor Wilson me ligou, comecei a repetir tudo para ele. Falei, Jesus, tem misericórdia. Me deu um sinal, Pai, é a tua noiva, é a tua igreja. Não dá para brincar, é a noiva de Cristo. Quando foi hoje pela manhã, eu tinha que ir para a loja, eu não fui, sentado lá em casa. Eu comecei a visitar o texto de novo, e Deus trouxe um quebrantamento na minha alma, e tem um sinal característico em Deus, em minha vida, que eu sinto dor no corpo. Quando eu senti a dor no corpo, eu já sei o que é. É aqui mesmo que nós vamos caminhar. Deus não fala com a igreja ausente, Deus fala com a igreja presente. A palavra, o pão, a mesa, é para mim e para você aqui agora. Somos chamados, mas se eu sou chamado, eu vou passar por provação. O chamado gera um ambiente de início de projeto. Ninguém fica pronto da noite para o dia ou do dia para a noite. Ninguém nasce pronto. É na caminhada que Deus implanta e faz crescer o projeto. Abraão e Sara foram chamados para serem pais de uma grande nação, mas a princípio era preciso caminhar, sair de Ur dos Caldeus e caminhar até onde Deus mostraria. Na caminhada Deus prova, o casal é chamado ao forjar uma fé sem limites, fundamentada, convicta e cheia de obras. É preciso experimentar o favor de Deus e para experimentar o favor de Deus é preciso passar pela provação. Isso não é papo de ideologia de religiões asiáticas, místicas, não é papo de purificação de karma, mas certo é que é na dor que Deus nos ensina a pregar sobre a dor. É na despedida de um culto fúnebre que Deus nos traz conforto para nós ministrar na vida de um amigo que perdeu um ente querido e dizer, olha, Deus vai cuidar, o Senhor ama os seus. É virando noite em um hospital que Deus nos usa para visitar uma cama e dizer, Jesus pode te curar, eu vou orar. Jesus pode te curar, eu vou orar. E de repente está você andando com soro. E a enfermeira querendo te buscar para trás. Você indo de quarto em quarto dizendo, Jesus pode mudar a história, eu vim cá orar para você. É em meio à provação que nós podemos vislumbrar a face de Deus e dizer, ei, o negócio é para afundar, mas Jesus vem, pega na mão e fala, vem cá, você está com pouca fé, eu vou te ajudar. Abraão e Sara são provados ao saírem mandados por Deus da sua terra natal. Deus traz convicções próprias para o casal, segundo a sua vontade. Qual que é o mandado, qual que é a exigência de Deus para eu e para você como casal? O que Deus falava com vocês quando vocês namoravam? Eu nem lembro. Nessa tarde, Deus nos trouxe aqui para lembrar do chamado que Ele tem para mim e para você. Mas meu casamento foi a tranco e barranco. Mas lá atrás, Jesus disse, Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Então, nisso aí já tem a bênção de Deus. Casou. Agora, o que Deus requer de mim? Qual que é o chamado? Porque às vezes nós viramos telespectadores de Jesus, domingo à noite, domingo pela manhã, se der, uma vez a semana, e está legal, cumpri a minha obrigação, e o Espírito Santo de Deus está te dizendo de madrugada, e nós dois, quando vamos caminhar mais? Por que será que os hinos te constrangem?
Por que será que algumas mensagens que você coloca lá no YouTube, você acelera e até pula para outra que fala, essa aqui está me apertando demais, eu ouvi uma outra melhor para mim. Quem sabe você volta nessa mensagem de antes e fala, Deus, é aqui. Por que será que toda vez que você vê um mendigo na rua, você se compadece? Se isso não for o chamado de Deus para sua vida, o que é? Por que você se compadece de família de pastor? Tem gente que se compadece de família de pastor. Eu tenho irmãs idosas que onde elas me veem, elas vêm e sem eu falar nada, eu sei o que está acontecendo. Na última vez que eu estive cantando aqui na Getsemane, um convite muito honroso para a minha vida, e o pastor Jorge me subiu para o altar e começou a dar os avisos. E eu fiquei um tanto quanto constrangido ali em pé, né? E as pernas começaram a doer, e eu fui ficando, e eu tentando disfarçar. Quando eu desci do altar, a pastora Maria Geralda, me chamou. E eu fui até ela. Ela falou, que voz bonita, meu filho, colocou a mão na minha garganta. E disse no meu ouvido, por que reclamas de estar no meu altar? Já deveria ter se acostumado. Ninguém percebeu, irmãos, era eu e Deus. Porque o chamado nos constrange. Como que o Espírito Santo te visita? Aleluia. Aleluia. Eu sinto a unção do Senhor aqui nessa tarde. O Espírito Santo de Deus transita no nosso meio perguntando, ei, eu te chamei. Não é mais um, porque Deus não trabalha com mais um, é projeto dele. É Deus quem dá a vida. Quantas coisas que Deus já mostrou, quantas vezes Deus já te lembrou de um primo que era para você ter ido lá visitar ele na hora. Ele falou, vem cá só para orar para você. Quem convence é o Espírito Santo, irmãos. Nós não estamos lá para catequizar ninguém, pegar índio no laço a força e as missões jesuítas. Não, é o Espírito Santo. A gente só dá testemunho e fala de Jesus. Havia um chamado sobre a vida de Abraão. Aleluia. Saiam do meio da sua parentela. O Espírito Santo de Deus está apertando meu coração para te dizer, para que foi que o Senhor te chamou? E se nessa noite você se esqueceu, busca o Espírito Santo e fala, Senhor, me lembra do que o Senhor me chamou. Quem sabe toda vez que você vai buscar a sua criança, tem uma professora na escola que não te dá sossego. Ela quer sempre uma conversinha com você. E você está achando que é gente boa, maravilhosa, como eu sou amada. Ela está querendo a água que você tem. Ela está querendo do pão que um dia matou a sua fome. Qual que é o chamado? Por que será que lá na empresa todo mundo fica em volta de você? É o chamado. É Deus te dizendo, por que será que os seus sobrinhos que não servem a Deus são loucos com você como tio? É a oportunidade de você pegar um por um e falar, Jesus te ama, Jesus morreu, Ele ressuscitou. Vai plantando a sementinha. Um dia seu sobrinho poderá ser seu pastor e você vai olhar e vai dizer, isso aí, ó, Deus preparou para cuidar da minha fé na velhice. Ramassura canta, ramassurianda faz. Aleluia. Aleluia. Qual que é o chamado que tem gritado aos seus ouvidos para dizer, ei, você tem uma vocação. Aleluia. Aleluia. Ao chegarem na terra de Canaã, Abraão e Sara encontram a fome. Isso me constrange, porque muitas vezes já aconteceu isso comigo. Deus faz uma promessa, o negócio fica lindo, maravilhoso, a gente entra de cabeça e quando chega lá está tudo destruído, não tem infraestrutura, não tem segurança. E você fala, Deus foi o Senhor que chamou e agora tem fome aqui. E o que Abraão fez? Eu vou buscar comida no Egito. Oh, meu Deus do céu. É para você ficar em Canaã. Vai ser em você que eu vou resolver. Não vá buscar comida, porque é você que vai gerar comida. Está sobre você a bênção. O chamado está sobre você. Não vá para o Egito. 2015, nós assumimos uma congregação da Assembleia de Deus. Eu trabalhava no Banco Santander na época. Nós assumimos uma Assembleia de Deus lá no Palmital, na beira do Caldeirão. Eu fiquei 4 anos lá. E fizemos uma prova com Deus. A Cláudia fez uma prova com Deus que, se fosse da vontade, alguém ia comprar minha moto. Para você ver, ela fez um voto com minha moto, né? Nossa moto. e assumimos a igreja. E todo obreiro, quando começa a militar na causa do Senhor, ele fica um pouco romantizado. Que eu vou ganhar alma, que vou arrebentar, e que eu vou visitar, e que eu vou fazer trabalho social, e vai ser lindo, e a gente vai chorar, e vai se abraçar. E vai ser um mistério de Deus, nada.
Uma igreja pequena, 2 famílias extremamente encrencadas, brigonas. Isso aí é público e notório. Irmão, e penso um lugar que me esmagou, te indica a Cláudia e falava, meu Deus do céu, que saudade do Templo Central. Nós congregávamos no Templo Central da Assembleia de Deus na Rua São Paulo. E durante o culto já teve briga lá. E era aquela confusão, aquela coisa toda. E eu, Jesus me dá alma, Jesus me dá alma. E foi chegando para perto de mim, doido, psicótico, apostatado da fé, ateu, viciado em droga. E foi desviado aos caminhões. E eu, Jesus, eu quero alma nova, eu quero trabalhar com um povo novo. E um dia nós estávamos na praia, e tem uma característica muito forte comigo, irmão. Se eu estiver em Cabo Frio, lá na ponta, na última praia de lá, e aparecer um doido lá na praia do Forte, ele vai me achar. E vai virar discussão, ideologia e o resto do dia. E um dia eu questionei com Deus, falei, Deus, por que o Senhor me dá alma nova, pessoas que querem entender o Evangelho? Esse povo só briga, não tem como lidar com esse povo. E Deus me confirmou de várias formas que era aquilo que Ele tinha para mim. Um dia eu subi na rua, um senhor por cima do muro me olhando. Um sábado à tarde, eu fazendo visita. No outro sábado eu estou subindo de novo. Ele ficou me olhando. Falei, rapaz, o que você está fazendo aqui? Estou te vendo passando aqui direto. Falei, eu sou o pastor da igreja ali. Rapaz, vai procurar um emprego. Falei, mas eu tenho um emprego. Eu trabalho num banco, eu sou bancário. E eu me dedico aqui. Rapaz, você é doido. Seu pastor está lá andando de carrão e você está aqui andando num sol quente desse. Falei, mas eu tenho um chamado, meu pastor é meu pai. E eu tenho que dar certo aqui, porque no dia da minha posse ele falou, você não é pastor não, e aqui tem a palavra de Deus para você, seja homem. E descascou, você estava lá, Barro, descascou eu. Então foi estar eu e Deus aqui, nem meu pai está fazendo voto, que eu vou dar certo nesse negócio. Então, e eu comecei a passar toda quarta-feira na frente da casa daquele homem. E um dia ele virou assim, você quer tomar um café? E eu gosto muito de café, irmãos. Aí ele me deu a xícara por cima. Ele falou, eu odeio crente, eu não gosto nem de ver crente. Mas ele me deu a xícara de café por cima do muro. Eu orei na frente dele e tomei o café. No outro sábado, ele falou, você quer entrar? Só que nesse sábado eu não estava muito bem. E ao entrar e sentar ali no sofá dele, eu dei uma cochilada. Na frente dele. Sabe quando você dá uns apagão? Tem gente que dá e outros não, mas eu dou uns apagão às vezes. E eu dei uma dormida e abriu, eu falei, senhor, me perdoa, estou muito cansado. Eu falei, por que você faz isso? E eu comecei a contar o que o Evangelho fez na minha vida, o que o Evangelho fez na vida do meu pai, o que o Evangelho é na vida da Cláudia, da minha sogra, do que o Evangelho propõe para a sociedade. E no final ele diz para mim, eu estou desviado há 30 anos por causa de um pastor que passou aqui. E nesses 30 anos nunca mais eu aceitei crente chegar perto de mim. Mas teve muito bom assunto, você já pode ir. Cortou o assunto. No sábado, e eu saí e fui embora. Ainda falei para a Cláudia lá em casa, Deus vai salvar aquele homem. Quando foi domingo, nós cantamos, tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre serás triunfar. Ele entrou na igreja, bem magro, idoso, gritando, pode parar o hino que eu quero agora. Porque se for agora eu vou embora e não volto nunca mais. Eu quero Jesus agora. Pode parar de cantar, que eu quero agora. E nós paramos o hino na hora. Foi para o músico, para tudo. Voltou um filho pródigo para a casa do pai. Abraçamos ele, nos alegramos. Aleluia. Aleluia. Aquele homem se firmou na igreja. Uns 6 meses depois veio um câncer sobre ele absurdo. E eu amava ele profundamente, porque ele marcou muito a minha vida na igreja. Ele estava comigo abrindo a igreja, ele estava comigo nas visitas, ele descia morro comigo, ele subia morro comigo, ele sabia onde os caras eram violentos, ele conseguiu o telefone do dono do morro dentro da penitenciária, e eu liguei para o dono do morro e comecei a pregar para ele por telefone. Cara, só me escuta um pouquinho, estou te passando para dizer isso. E eu ouvi o cara fungando e falei, Jesus está visitando esse homem lá. Nós fomos para a porta do baile funk de madrugada e começamos a ministrar na porta do baile funk. Um dia eu pedi para ministrar no baile funk, eles deixaram no final do baile funk, dentro daquele palmital ali, aquele desabando de demônio dentro daquilo, e eu contei de uma coroa levando o filho para ser enterrado, a viúva de Naim. E dali começou a render frutos. Já tem meninos dessa noite que hoje estão servindo a Deus.
Porque é preciso entender para que Deus te chamou. Às vezes vai ser para o desigrejado mesmo. Às vezes vai ser o ateu que te confronta. É esse mesmo que Deus chamou, foi para ele. Deus não vai dar uma ovelhinha nova, não. Ele vai pegar uma toda machucada, cheia de carrapicho, e o trabalho vai ser seu, de limpar essa lã, de curar a ferida, de trazer ela para dentro do abrigo e dizer, vamos comigo, nós temos um pastor que nos dirige. Eu preciso correr, irmãos. Abraão é provado. Abraão é provado. É esmagado na sua personalidade. Deus espreme Abraão. Tinha mentira. Deus espreme. Tinha engano. Deus espreme. Porque tem algumas coisas que a gente se apoia na questão do caráter. Nós dizemos, não, a minha personalidade, aliás, a minha personalidade é assim. Abraão era negociador, cheio de somebody love. Não, essa mulher aí é minha irmã. Já o faraó, eu quero ela agora. Então, se ela é sua irmã. E, de repente, Deus começa a confrontar. Porque Deus visita e nos confronta naquilo que a gente tem como estimação. Deus confronta Abraão, esmaga Abraão. E, para finalizar, queridos, vem a vitória. E nos parece que a gente vai sofrer. E um belo dia vai se tornar o paraíso, e aí eu tenho a vitória. A vitória é diária. Ela caminha conosco. Primeiro, a vitória vem do zelo de Deus. Deus, nessa caminhada, com o seu zelo, consegue vitória ao casal. Percebemos em Gênesis, capítulo 13, 15 e 26, que Deus, com o zelo, vai prosperando Abraão. Abraão vai se corrigindo, o casal vai se corrigindo. Os anjos chegam para dizer, Abraão, você vai ser pai. Sara, lá na cozinha, lá dentro da tenda, está rindo, desacreditando. E Deus vai confrontando isso. E enquanto Deus vai nos confrontando, Ele vai nos prosperando. Irmão, enquanto Deus vai nos modelando como casal padrão, Ele vai cuidando dos nossos filhos, Ele cuida. Ah, mas tem um lá, não preocupa, Deus cuida. Ah, mas esse aqui não preocupa, coloca debaixo do joelho e consagra a vida dele, Deus cuida. Eu tive um tempo de bagunça, um tempo muito doloroso na minha vida. E eu lembro do meu pai na greta da porta, 3 da manhã, Jesus, esse é o filho que o Senhor me deu. Jesus, desde quando o Senhor me deu ele, eu vejo o chamado do Senhor na vida dele. Na greta da porta, eu bêbado dormindo, visitando meu pai, porque eu era militar e morava fora, e eu ouvindo meu pai dizer, Deus, tem misericórdia do meu filho. Não deixa Satanás matá-lo. Porque nos parece que Deus está olhando por fora da nossa história e está dizendo, você está por sua conta e risco. Não, irmãos, quanto mais nós enquadramos e obedecemos, mais Deus vai cuidando. Ah, mas tem Ismael, Deus tem um projeto para Ismael, vai ser uma nação também. Ah, mas tem Isaac, eu tenho um projeto para Isaac. Ah, mas Jacó vai dar trabalho, mas eu tenho um projeto para Jacó. Ah, mas vai vir os filhos de Jacó, vão vender José. Calma aí, eu tenho um projeto para José. Calma todo mundo, eu vou administrar todo mundo. Basta confiar e ficar dentro do propósito, que Deus vai tratar. Deus prospera. Deus dá nome. Deus dá prestígio. Deus dá terras. Deus dá gado, Deus dá servos, filhos e um relacionamento íntimo com Ele. Deus forma em Abraão e Sara um caráter de fé, confiança, obediência, generosidade, benevolência, coragem e poder, humildade, vulnerabilidade e fé. E a vitória? Tem a vitória, por último, do legado. O legado de Esaú, neto de Abraão, irmão de Jacó, apelidado de Edom, o vermelho, por isso que vieram os edomitas, inimigos de Israel. O legado de Ló, sobrinho de Jacó, moabitas, amonitas, inimigos de Israel. O legado de Amaleque, neto de Esaú, os amalequitas, inimigos de Israel, todos abatidos por Deus, tal como a profecia de Jeremias. E o legado de Abraão e Sara? O legado de Abraão e de Sara, eu vou te contar agora qual foi. Isaac, Jacó
José, Judá, Obed, Jessé, Davi, Salomão, Ezequias, Abiúde, Eliaquim, Eliúde, Eleazar, José, Jesus Cristo de Nazaré. Um casal que se coloca dentro do chamado de Deus e se permite viver as provações do viver pelo chamado. Eles conseguem gerar Jesus Cristo na vida de outros, assim como a raiz de Davi permitiu com que Jesus viesse sobre a terra. Legados passam, nome passa, mas fica quem você conseguiu gerar Jesus. Ser progenitor de Jesus na vida do outro é ser um casal cheio de chamado, vivendo em meio à provação, entendendo o cuidado de Deus e ainda gerando Jesus por meio do legado na vida de outro. Esta é a palavra que eu tenho para os casais da Igreja Batista Getsemane nesta tarde. A vitória nossa virá com o nosso legado. Filhos de Esaú perseguindo israelitas. Filhos de Amaleque perseguindo israelitas. Mas do fruto que veio da casa de Abraão, veio Jesus para mudar a história da humanidade. Pagar um preço que eu não podia pagar. E nos transformar em nova criatura. Nesta tarde, qual que é o chamado que Deus tem para mim e para você como casal? Quais são as provações que Deus tem permitido nos passar para melhorar o nosso caráter? E por fim, se vencermos tudo isso, tornaremos-nos testemunhas gerando Jesus na vida de todos aqueles que nos rodeiam. Podemos orar, pastor? Amém? Eu passei 5 minutos do horário. Podemos orar com a igreja? Amém? Amém? Podemos ficar de pé, irmãos? O chamado para nós é viver o que Deus tem para cada um de nós. Quem sabe nessa tarde é a tarde para você reativar o seu chamado. Porque nos parece, uma vez eu estava viajando com o pai viajava muito pregando no Brasil, e eu comecei a pontuar as dores da igreja para o meu pai. Não, porque isso é isso, aquilo é aquilo outro, fulano é assim, o modelo da Assembleia de Deus é assim, o modelo não sei o quê, e fui. Uns 300 quilômetros com as minhas convicções. E ele virou para mim e disse assim, conta isso tudo para Jesus. Se o seu argumento valer perante Jesus, então você pode seguir o seu caminho e viver como você quer. Nós nos decepcionamos com tudo porque, às vezes, nós confiamos mais no irmão do lado do que em Jesus. Mas nessa tarde, é tarde de reativar o chamado que cada casal aqui tem. É tarde de dizer ao Senhor, Deus, eu tenho um chamado. O Senhor me chamou, é para minha família doida mesmo. Minhas cunhadas, meus sobrinhos, todos loucos. Sou eu que sou luz na vida deles. Deus me chamou numa rua onde só tem inferno, bagunça e brigaiada. O meu condomínio é um inferno, eu vou mudar para outro. E Deus está dizendo, não vai procurar comida no Egito, não. É você que vai gerar comida nesse prédio todo. Você sabe por quê? Se Jesus fosse esperar frutos de Pedro enquanto ele estava no corpo carnal, Jesus não ia ver. Só depois que Jesus ascende ao céu é que Pedro se apruma mesmo e começa a ganhar almas. Nós plantamos, Jesus dá o crescimento. Nós lançamos a semente, Ele faz brotar. Nós aguamos, Ele faz crescer. E quando vem o fruto, se chega a praga, é o sangue dele que purifica. Nós podemos até apontar a praga e dizer, estava tão bonita, agora está com praga. Mas se nós dizermos para Ele, olha, Jesus vai resolver essa praga nos seus frutos aí. Seus frutos vão glorificar o Senhor, a história muda. Deus, nessa noite eu quero orar por tua igreja, por cada um desses casais que aqui estão. São teus filhos, ó Deus. O Senhor quem preparou cada casamento aqui. Cada alma aqui pertence ao Senhor. O Senhor não brinca com famílias, ó Deus. Famílias é o bem mais precioso do teu reino. E nós queremos clamar agora a tua graça e a tua misericórdia. Não nos faça esquecer o nosso chamado. Não nos faça esquecer a nossa vocação. Não nos faça esquecer para quem o Senhor nos deu vida. Para o que o Senhor nos deu vida. Para que nós existimos. Para que nós te servimos. Tem misericórdia de nós em meio às aflições, ó Deus. As provações são tantas, tanto confronto de alma,
tanto estresse, ó Deus, tanta dificuldade, tanta escassez, tanta violência. Tem misericórdia de nós na tua presença, ó Deus. Tem misericórdia da tua noiva. Visita cada um nesta noite. E não deixe esquecer que o maior legado que nós temos é ser vitorioso na tua presença, gerando Jesus Cristo na vida de outro. Nós clamamos a tua graça e a tua misericórdia, o teu cuidado. Fica conosco, ó Deus. Reestabeleça relacionamentos. Reestrutura relacionamentos. Reestrutura a paixão, o amor, a intensidade e a intimidade. Reestrutura a tua chama. E que o mundo veja, o Senhor em nós. É o que nós te clamamos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode aplaudir a Jesus. Fica mais um pouquinho aqui, pastor. É tão interessante que... Pode ficar mais aqui? Que o pastor iniciou logo aqui o sermão, ele nos fez lembrar os primeiros dias de casado. Não foi assim, como cada um de vocês? Ele falou assim, nós casamos, fomos para a lua de mel, viajamos, choveu, ficamos no quarto, não deu para ir para a praia, não deu para sair para curtir, colocar aquela roupa nova durante aquela lua de mel. Não era isso que a gente às vezes esperava. A gente esperava algo mais, algo melhor, algo mais prazeroso. E o que o pastor disse aqui, que Deus primeiro, Ele une, depois Ele dá o chamado. Deus jamais Ele vai te dar o chamado para depois lhe unir. Se Deus uniu você, irmão, como casal, Ele já sabia que você tinha um chamado. Talvez você pensou que a sua união foi somente para viver debaixo do lençol, apesar que nem isso você está fazendo. Não era isso o seu chamado. E cada casal aqui, irmão, fez aliança um com o outro e com Deus, sabem qual o chamado que Deus deu para cada um de vocês. E não estão exercendo. Muitos casais estão dando mais tempo, ênfase para os conflitos, para os prazeres do mundo, para o ter, o querer e o possuir, e esquecendo do chamado que Deus deu no momento da aliança. E a gente não está exercendo. E o nosso primeiro chamado é com a nossa casa. O primeiro ministério que Deus instituiu para você, antes de unir vocês, é para cuidar do lar de vocês. E a pessoa mais próxima de você é o seu cônjuge. É o seu chamado, está aí. De cuidar, de zelar, de abençoar, de orar. E a gente não tem feito. Muitos sabem do seu chamado, não estão exercendo. E estão deixando de lado. E os casamentos, cada vez mais em conflitos, em contendas, sem direção. Tivemos muitos encontros aqui durante esse ano, irmãos. E cada encontro que a gente tem aqui nos surpreende. E o pastor Ezequiel trouxe uma palavra aqui hoje, uma palavra de conserto. Conserto e reconciliação. Primeiramente com Deus. Foi o compromisso que fizemos, do chamado que Ele nos deu. E nós não estamos honrando. Onde que está o chamado que Deus lhe deu? Por que o chamado que Deus lhe deu está tão escondido e abandonado? E Deus nessa noite, Ele quer fazer com que você volte e cumpra o chamado que Ele lhe deu. E tem muitos casais aqui, muitos aqui, que não estão exercendo esse chamado.